Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema que sim ou sim também está relacionado com a vida de todas as pessoas. Sobre a ancianidade, esta fase que muitas vezes está sendo utilizada pelo inimigo das nossas almas para conseguir dar uma rasteira e fazer cair aqueles que em toda uma vida estiveram firmes e em batalha pela obra de Deus nesta terra. E nós queríamos deixar uma frase para que você reflita. A sua história, ela será contada como uma história de advertência ou como um legado de glória. Quando contem da sua vida, da história da sua vida, o que você fez nesta terra, isto será lembrado como uma advertência ou como um legado que trará glória para o Senhor. Isto é algo que nós devemos entender para podermos saber como nos comportar e o que fazer durante a trajetória que nós estamos vivendo nesta terra. No livro de Salmos, Salmos 92, versículo 12 até o versículo 15, ele nos diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Este salmo, ele comenta aqui algo muito interessante. E, de passo, convidamos você para que assista. Na sexta-feira nós vamos colocar o vídeo sobre todo este salmo. Neste momento, nós queremos fazer menção somente desses versículos que nos fazem entender que esta etapa da ancianidade, o ser maior, o ser velho, não a velhice, ela não é o final de uma vida onde eu já fiz tudo o que eu poderia ter feito, já falando como um cristão, eu já orei o suficiente, eu já preguei o suficiente, já cumpri a minha missão, a minha parte para o Senhor nesta terra. Não, esta não é a ideia que a Bíblia tem em relação a esta última etapa da vida de um ser humano sobre a face da terra. Existe uma batalha, e esta batalha ela segue vigente enquanto você segue respirando. E nós estamos entendendo, devemos entender que justamente nesta última etapa, não é uma etapa onde eu posso dizer, bom, agora eu vou descansar, já terminei tudo o que eu deveria fazer, já estou aposentada. Então agora eu já não necessito mais ter este afã de estar estudando, aprendendo, buscando, dependendo de Deus. Para muitos, esta já é a fase da estabilidade financeira, da casa dos seus sonhos, do carro para poder ir e vir, o plano de saúde, a aposentadoria, já tem aquela estabilidade que não necessita ter sequer aquele afã de estar preocupado em produzir, em buscar mais opções, abrir novas portas, e isto, infelizmente, vai para a alma deste ser humano e pode chegar a levar esta pessoa a também ter esta mesma atitude
quando fala da sua vida espiritual em Deus. E qual é esta batalha? É justamente aí quando o mundo vende para as pessoas a visão de que estar nesta etapa, ser maior de idade, ter já uma idade avançada, ser ancião, velho, é alguém que está aposentado e que agora suas atividades serão de descanso, serão de rotina, serão muitas vezes pessoas que passarão sua vida queixando-se, reclamando de tudo que não reconheceram, do que ele fez, de como não está sendo tratado como gostaria, e estas queixas vão produzindo amargura, vão trazendo para esta alma um desânimo para estarem vivos, como se somente esperassem o momento em que Deus levasse eles, porque já não tem mais esta motivação, considerando o que receberam, que retribuição tiveram. Também muitos se orgulham de tudo que fizeram, e o orgulho das glórias, dos feitos, das conquistas passadas ofuscam esta pessoa de entender que ele segue vivo. E porque estamos vivos, Deus ainda tem planos, e podem existir planos grandíssimos para a sua vida nesta fase. E é justamente isto que nós devemos cuidar. Por quê? Porque o diabo está celebrando a nossa distração. Ele mesmo produzirá distração, entretenimento, fará com que nós pensemos como o mundo pensa, que por ser um velho eu necessito dormir muito, estar assistindo televisão muito tempo, quem sabe não tenho que buscar manualidades, alguma coisa que me distraia, já que eu não tenho algo produtivo para fazer nesta terra, porque o que eu poderia produzir e dar de benefício para este mundo, já fiz, agora devo descansar, aproveitar este tempo. Alguns pensarão que é o tempo de somente viajar, conhecer novos lugares, estar comendo tudo aquilo que deseja comer. Muitos que já estão até doentes com sua enfermidade, com seu diabetes, com seu colesterol, até com hemodiálise pela diabetes, dizendo: não importa como já estou terminando, agora mais bem eu vou comer tudo que eu desejo para que eu aproveite esses últimos dias da minha vida. Esta não é a visão de Deus para esta fase. E eu vou provar isto para você, porque esta ideia se entra nas nossas mentes, e esta é uma batalha que não é como uma batalha muitas vezes que se trava na juventude, que é uma batalha com ardor, que está aberta e que todos sabem que estão lutando contra a tentação, contra o pecado, contra tudo que o mundo traz, e que está isto de forma muito escancarada. Não, esta é uma batalha muito sutil, silenciosa, que inclusive todos apoiam. Há famílias que dizem: não, mas se você já viveu muito, se você está com 60, 70, 80, não, se você já viveu, mais ou menos, se daqui para frente você morre, não tem mais o que você precisa esperar, você já conquistou tudo que se podia conquistar nesta terra, e se você ainda está vivo, é sinal que você ainda é um vencedor, porque chegou nesta idade. Não importa se com doenças, se com amarguras, com rancores, mas você está considerado vitorioso porque chegou a 70, 80. Eu vou te contar um segredo. Deus não está preocupado com quantos anos você viveu. A preocupação de Deus é quão fiel a Ele e a sua palavra você se mantém, seja a idade que seja que você tenha. Então, a primeira alerta é que você entenda que existe uma guerra, uma batalha que é muito sutil, silenciosa e que está tomando a alma de muitos cristãos anciãos,
que se deixaram levar por esta mentira do diabo, do inferno, de produzir nas suas vidas esta desmotivação, este desgano, este cansaço, esta apagar da chama. Eu já não necessito buscar, eu me esqueci dos momentos de fervor diante de Deus, de adoração, de oração, de estar rendido de joelhos na sua presença, descansar nele, sim, mas com fervor, e que eu levanto daí com fogo ardendo nele para poder servi-lo e, como diz aí o Salmo, anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A nossa voz, a voz de um ancião, ela é poderosa porque ela vem carregada de experiência, ela vem carregada de alguém que viveu a guerra, que viveu a batalha e venceu. Ela estabelecerá para as suas gerações e para o futuro a bênção do Senhor, e esta palavra está carregada não somente com uma fé, senão com uma vivência que dará credibilidade a estas profecias, a estas orações, a estas declarações. Esta pessoa tem conhecimento e intimidade com Deus. Este ancião é uma pessoa que levará carregado nele, nas suas palavras, nas suas orações, nas suas declarações, nos seus conselhos, a intimidade, o conhecimento, a experiência de haver vivido décadas com aquele que é o Senhor de senhores. Mas aí está o perigo. Pode ser que eu tenha vivido décadas fiel a Deus e neste último estágio, nesta última etapa, o inimigo pode, em um instante, fazer com que eu perca toda a conquista de toda uma vida dedicada a Ele. Em 1 de Reis, capítulo 11, no versículo 33, nos mostra um exemplo de um homem que viveu muitas conquistas durante muitas décadas e se descuidou na última etapa. Salomão. No capítulo 11 de 1 de Reis, versículo 33, Deus explica, ele diz assim: porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Aqui Deus deixa claro que alguém pode sim ser uma pessoa muito sábia. Você vê que este homem pediu a sabedoria para poder dirigir aquele povo, mas ele cometeu o erro de não ser ele o que se cuidasse para não cair neste erro de distrair a sua atenção de estar realmente reto nos princípios do Senhor para permanecer assim até o último instante da sua vida. E Deus traz isto como uma recordação. A palavra não esconde que existe esta possibilidade. A palavra de Deus nos deixa claro que sim, esta é uma etapa que nós devemos ter ainda mais cuidado, porque o nosso adversário, o diabo, não descansa. E se ele não pôde destruir a sua vida enquanto jovem, enquanto novo na fé, ele não descansará e tentará apagar a sua chama quando você já esteja nesta última etapa, o último tramo da corrida, quando você já vê a meta final, já vê aí aquela faixa dizendo chegada. Este momento, quando você vai numa pessoa que faz
maratonas, eles explicam e testificam que efetivamente eles chegam ao final da corrida já totalmente cansados. E na mente deles, eles dizem: já não podereis seguir correndo. Mas diz o testemunho dos maratonistas que quando vem aquela faixa da chegada, se chama sprint final, vem uma energia e o corpo recobra uma força que eles não sabiam que existia. E eles passam a correr de forma vigorosa e alcançam o final da sua meta com júbilo, com alegria, com força, com energia. Isto é o que Deus espera do seu povo, que viveu décadas buscando a sua presença, conhecendo a sua palavra, dedicando os seus dias em oração, em jejuns, em busca, para poder ver cumpridas as promessas. Não desanime, este será o melhor tempo da sua vida. É o tempo de colher aquelas promessas, é o tempo de colher os frutos que foram plantados. As sementes que foram plantadas agora darão frutos. No Salmo 92 diz que ele seguirá dando frutos. Isto é o que Deus tem preparado para o seu povo. E aqui está a prova de por que isto é a vontade de Deus. Em Lucas, no capítulo 2, nós vamos encontrar dois anciãos, uma mulher e um homem. E eu quero que você coloque atenção nisto. Em Lucas, no capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 30, nos diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, era a circuncisão de Jesus aquele dia, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Este homem era ancião, entrado em dias. O Espírito Santo havia dito a ele que ele veria antes de morrer ao Salvador do mundo, ao Messias, e ele estava firme, perseverando, animado, com fogo do Espírito, seguia cumprindo o que o Espírito lhe ordenava. Diz que aqui que movido pelo Espírito. Talvez aquele dia ele despertou com dor nas cadeiras, nas costas, no joelho, mas o Espírito dizia: vá ao templo. E ele, movido por isso, ele foi ao templo. Pode ser que aquele dia ele estava com muito frio, ou fazia muito calor, mas ele obedeceu. Ele podia dizer: sou velho, sou já ancião, não preciso estar indo no templo todos os dias. Mas ele estava perseverando, confiando e esperando que se cumprisse uma promessa. Nunca desmaiou. E ele viu. E ele, quando vê a Jesus, diz: agora sim, pode despedir em paz o teu servo, como diz a tua palavra. Porque a palavra diz que os servos de Deus, eles serão e estarão assim em paz quando eles descansem, quando eles deixem de estar nesta terra. E ele aqui entrega este tempo e diz: vi cumprida esta promessa. Observe, eles chegaram aí com Jesus, iam circuncidá-lo e ninguém
de todos os sacerdotes, todos os que estavam aí cumprindo, inclusive este preceito de fazer a circuncisão nestas crianças, os doutores da lei, a própria comunidade, ninguém discerniu que aquele era o Salvador. É um ancião, entrado em dias, que Deus decide utilizar para ser a voz profética, para estabelecer que aquele era o Salvador, o Messias. Se você é um ancião, entrado em dias, crê que vai à igreja só para estar sentado e talvez dormitando, cochilando enquanto o pastor prega, eu quero dizer que você deve mudar esta postura, você deve entender que Deus tem propósitos com você no templo e na casa dele. Você é a voz de experiência. Talvez você seja a pessoa que Deus utilizará para dizer algo especial para aquela congregação naquele dia. O Espírito Santo quer mover você e utilizar você ainda quando esteja com muitos dias vividos. Segunda pessoa que está nesse mesmo capítulo, Ana, capítulo 2, no versículo 36 até o 38, ele nos diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, Simeão diz, ele é. E ela anunciava e seguia anunciando. Simeão já disse, aquele menino que está sendo circuncidado é o Salvador do mundo. Você que está esperando a redenção, chegou o Messias. Já se imagina esses dois anciões, esses dois velhos na sinagoga aquele dia, como todo mundo ficou sem entender. Talvez alguns dissessem, ficaram loucos, coitados, já são velhinhos, estão com Alzheimer, estão com demência senil. Cuidado, eles eram profetas. Naquele momento, Deus utilizava 2 anciãos para trazer ao mundo a revelação de que aquele que estava ali, sendo circuncidado, em verdade, era o Salvador do mundo. Chegava aos olhos, para que todos pudessem ver com seus olhos, a salvação, a redenção de Israel. E não para por aí. Se você vê a Bíblia, ela dá muitas instruções para nós, para que nós possamos estar alertas nesta última etapa das nossas vidas. E ele deixa claro que ele espera uma atitude das pessoas que estão como despenseiros, como mordomos, como servos, que devem guardar esta tremenda bênção que é a esperança, que é a boa nova, que é o anúncio do Evangelho. Olha o que diz aí em Mateus, no capítulo 24, versículo 46. Olha o que Deus diz que deve ser a atitude de um servo dele. Ele diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, Deus espera de nós, não que vivamos somente muitos anos, amém, e toda a palavra está recheada de que ser um ancião, viver muitos anos é bênção e é sinal de bênção de Deus para as nossas vidas, e é algo que Deus quer premiar aqueles que são justos, que são fiéis.
mas não para que estejam com artrose, com artrite, com diabetes, com colesterol, em uma cadeira de rodas ou entubados em uma UTI. Não, este não é o propósito de Deus. Infelizmente, a nossa má forma de sermos mordomos do templo do Espírito, pela forma como nós maltratamos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e que não é nosso, é de Deus. Ele nos entrega para que o cuidemos. Como não fazemos como deveríamos com o cuidado do corpo, infelizmente estamos chegando a esta terceira idade, a idade avançada, a sermos velhos, anciões, doentes fisicamente, o que não deveria ser assim. Hoje já há um entendimento e já se abre até o mundo evangélico, porque infelizmente até o mundo incrédulo, ele até está mais buscando e entendendo que é possível viver uma idade avançada com gozo, com saúde, com disposição, com energia. E às vezes o mesmo cristão despreza esta possibilidade ao comer mal, ao beber coisas que vão produzir diabetes, colesterol, infarto, AVC, por estarem dormindo mal, não se hidratando, não fazendo atividades físicas, ao estar vivendo assim, levando a corrente do mundo, e que o diabo está celebrando isto, sigam comendo hamburguesa, pizza, Coca-Cola depois do culto, vão no culto adorar a Deus e dizer que servem a Deus e que estão prontos para obedecê-lo em tudo, e sai daí para descer o templo do Espírito Santo, engordar a obesidade, as doenças que produz a obesidade, e seguimos como se isto não fosse parte da responsabilidade que leva sobre as costas o servo fiel, de ser exemplo, de mostrar saúde, de ter vigor, energia para cumprir o seu chamado e terminar a sua carreira com força. Olha o que disse Paulo em 2 Timóteo. Aí Paulo nos fala sobre esta condição. Ele deixou claro algo. Ele disse aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 ao 7. Olha o que diz Paulo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu necessito completar a minha carreira. O último tramo da vida cristã, da vida física estando como ancião, não é um tramo de descanso, de caminho, como podemos dizer assim, um caminho tranquilo. Não, é um campo minado. Este último tramo, ele tem muitas minas que podem explodir, dependendo se eu não tenho o discernimento e não estou ouvindo a voz de Deus com clareza como deveria, pior, com toda a experiência, com maior claridade eu deveria estar ouvindo a voz de Deus. Este campo, esse último tramo não é um campo neutro, onde eu posso ir assim, como se, não, sou velhinho, ninguém vai me fazer mal, todos me vão cuidar. Existem pessoas de terceira idade que às vezes nem estão tão mal, mas eles se colocam como que eu já sou velho, assim que você tem que fazer tudo, porque eu não posso, agora você já tem que fazer, porque eu... E até se prejudica, porque ao não se movimentar, pior fica as dores e tudo que tem que passar. E nós achamos, muitas vezes no campo espiritual mesmo, que agora já é tudo neutro, o inimigo já agora, imagina, eu já, já sou maior. O inimigo não vai descansar
se você acreditar que por ser já maior de idade, ancião, velho, você pode descansar e já está aposentado. O inimigo não se aposenta. E este é um campo minado e você necessita, como nunca, estar próximo de Deus para não se deixar minar por este letargo, por esta nostalgia, por estas queixas, por estas glórias passadas de tudo que você fez e que já agora você não pode. Muito cuidado. E aqui deixamos o último conselho. É um conselho que a Bíblia nos está gritando para todos os que estamos sobre a face desta terra. Se você tem 70, 80, 90, 100, 110, 120 e está vivo, você necessita entender que é para você. Deus tem um propósito para que você permaneça viva ou vivo. Efésios, no capítulo 5, versículo 14, ele nos deixa o conselho dele para os que estão já maiores, acreditando que agora já estão aí praticamente entre os mortos, esperando o momento que chame a sua senha. Efésios capítulo 5, versículo 14 nos diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Esta é a fase em que você necessita sair do meio dos mortos. Levante-se. Se a sua família, se a sua igreja, se você decidiu pensar que já estava muito velho para poder ser instrumento de Deus e para cumprir o chamado que Deus deu a você para a sua vida, eu quero dizer neste dia a você que a palavra diz outra coisa. A palavra diz que você deve se despertar, que você deve se levantar, que você deve crer. Cristo iluminará a sua vida. Esta última fase é a fase ou é a etapa de maior sabedoria, maior discernimento, maior responsabilidade diante do trono de Deus. Porque com toda a experiência, com todo o conhecimento, com toda a intimidade que você tem da presença de Deus, com toda a intimidade que você teve com a palavra de Deus, com seus estatutos, com seus mandamentos, é algo que Deus vai requerir, responsabilidade. Não é a fase em que nós devemos aposentar-nos, descansar, tirar um retiro, fazer um retiro espiritual de deixar de cumprir o que Deus me mandou fazer. Não. Esta é a fase de maior sabedoria, maior responsabilidade, maior discernimento. Existem coisas que você poderá estabelecer sobre os seus filhos, sobre as suas gerações, seus netos e talvez bisnetos e até tataranetos, que você não poderia quando era jovem, porque você não tinha o discernimento. Hoje você sabe como o inimigo das nossas almas trabalha, as maquinações dele não estão escondidas para nós, e você pode alertar e pode tirar muitos das garras do inferno. Este é o grande problema. Ele treme nas bases, porque ele sabe que um servo, uma serva de Deus que andou décadas com o Senhor, representa tremenda ameaça para o reino do inferno, o reino de Satanás. E por isso ele quer distrair-nos, por isso ele quer colocar na mente do ancião que ele já não necessita, pode descansar porque está aposentado e porque ao fim que os mais jovens vão, que eles possam, eles que caminham, sabe,
podem caminhar, então que eles vão aí a pregar e a evangelizar. E se você deixou de caminhar porque não faz exercícios, não se move, busque alguém para ensinar você como sair deste letargo e ter energia para poder fazer a obra do Senhor, que o seu organismo mova-se, faça algo para que você possa terminar esta carreira com a vitória e terminar ela e guardando a fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.